Olá, apaixonados por arte! Eu sou Rafael Pavlino, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação, que a gente fala de arte, de educação e de arte e educação com uma linguagem clara, objetiva e simples. Bom, eu já quero começar sabendo que existe uma galera que está de cara comigo, porque eu desapareci do podcast, desapareci do YouTube. Mas, gente, eu já falei, quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Esse aqui não é o meu trabalho oficial, não é daqui que eu tiro o meu dinheiro, portanto, eu preciso dar atenção ao meu trabalho. E lá no meu trabalho eu acabei tendo tantas demandas que eu não consegui mais gravar nada, não tive tempo. Quando tinha tempo eu não tinha espírito porque eu estava cansado. E aí eu já vou fazer um desabafo com vocês. Eu usava um programa para gravar o podcast. Aí esse programa saiu do ar, eu tive que me acostumar com outro. Quando eu me acostumei, tiraram do ar. Esse é o terceiro programa que eu estou usando. Inclusive, estou gravando em vídeo e em áudio. Sabe Deus se eu vou conseguir colocar isso no ar, tanto vídeo quanto áudio. Se você está ouvindo, é porque deu certo. Se você está me vendo, é porque deu mais certo ainda. Mas não vou nem criar expectativas. E como eu não gosto de enrolar, eu já vou para o tema. Esse tema ele surgiu por dois motivos. A gente vai falar hoje sobre colocar trabalho dos alunos nas paredes da escola. Deve, não deve, por que a gente deve colocar, ou por que a gente não deve, quais a gente deve colocar. A gente vai falar um pouquinho disso. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Primeiro, isso foi uma pergunta que me chegou há muito tempo atrás lá no Instagram. As pessoas me perguntando, e aí, deve colocar, não deve? A escola pede que eu faça isso, mas eu quero fazer aquilo. Então, a primeira questão é que já me perguntaram sobre isso. Mas outras duas questões que são bastante relevantes é porque eu estava lendo um livro da Stella Barbieri. A gente tem um grupo de estudos desse livro, e é o livro Onde está a Arte na Infância. E ela fala sobre a importância do lugar, o quanto o lugar que a criança está inserida educa essa criança. E aí, juntei uma coisa com a outra. Nesse meio de tempo, aconteceram as eleições municipais pelo Brasil todo, né? Agora a gente teve o segundo turno há pouco tempo das eleições municipais. E aí um humorista chamado Gui Santana, eu não sei se você acompanhou isso, se você viu, mas um humorista chamado Gui Santana, ele entrou numa escola para votar. E aí, com o celular dele, ele gravou a sala de aula onde ele estava indo votar e tinham vários trabalhos de alunos nas paredes, nos balcões e tal. E ele fez piada sobre o trabalho das crianças, falando que era horrível, que aquilo lá, alguma criança que tinha alguma deficiência teria feito, porque estava muito mal feito. Ele usou palavras bem pesadas para falar sobre aquilo ali. Então, ele acabou despertando essa angústia em muitos professores e muitas pessoas que justamente se sentiram ofendidas com aquilo e pensaram: pô, mas tá, daí eu vou lá, eu faço o trabalho, coloco em exposição, daí vai uma pessoa de fora, faz um comentário desse. Então, trouxe essas reflexões, a partir dessas reflexões que aconteceram essa semana, resolvi gravar esse episódio. Trabalhos de alunos. Devemos ou não colocar nas paredes da escola? Quais os trabalhos nós devemos colocar? O que a gente faz para minimizar os efeitos negativos, como, por exemplo, essa história aí do Gui Santana? Muito bem, então vamos começar. Primeiro de tudo, algumas coisas que eu vou falar aqui vão se repetir de coisas que eu já falei em outros momentos, porque elas são complementares. A primeira coisa que eu quero pontuar, que eu quero ressignificar com vocês é: a aula de arte, os trabalhos de arte não são enfeites, eles não são decorações para a escola. Pois é, apesar de muita gente achar que a aula de arte serve para decorar a escola, apesar da visão, da coordenação, da equipe pedagógica, ainda muitas vezes ser presa a essa concepção de enfeite, os trabalhos dos alunos eles não servem para enfeitar a escola. A gente vai fazer o trabalho com o aluno com uma expectativa, com um objetivo, com uma habilidade, com um desenvolvimento para aquela atividade. O resultado final, o resultado estético, o produto, aquilo que gera a partir dessa atividade, ele não necessariamente precisa ser, entre aspas, com os dedos, bonito. Ele não precisa ser esteticamente agradável. Porque o que importa é qual era o objetivo daquela atividade e o que a gente queria. Qual era o objetivo que eu queria chegar para aquela atividade. Só que, na hora que você vai colocar isso nas paredes da escola, quando ele é um trabalho que ele não ficou, de novo entre aspas, esteticamente bonito, você coloca um trabalho que é abstrato,
ou que foi croquis, ou que foi uma tentativa dos alunos, ou que foi uma atividade que eles fizeram com um galho, com folha, que não ficou esteticamente bonito, aí há uma controvérsia na escola, que a coordenadora, a diretora pode chegar e falar: ah, mas esses trabalhos estão feios, mas os pais dos alunos vão ver os trabalhos que estão feios, estão inacabados. Quando a gente coloca croquis, né, o aluno fez o esboço, croquis, você colocou na parede, ah, mas está feio. Então a primeira coisa que a gente precisa ter bem clara na nossa mente, que é: a aula de arte não é aula de decoração. Então a gente não vai fazer as coisas bonitinhas para colocar nas paredes para enfeitar a escola. Todo o trabalho que vai lá na parede, ele precisa ter um significado, ele precisa ter um motivo por ter sido feito. E é esse motivo que vai fazer com que aquele trabalho na parede faça sentido lá na hora que as pessoas estão vendo. E aí vem uma outra contrapartida, que até no vídeo do Gui Santana, depois eu fui ver o vídeo que ele falava, isso até estava lá no vídeo, mas obviamente ele na sua ignorância fingiu que não estava, que é uma plaquinha explicando o que, que é aquilo ali, que atividade que foi aquela. Então, se o negócio não ficou esteticamente bonitinho, bem contornadinho, bem pintadinho, como as outras pessoas esperam, você vai colocar uma plaquinha dizendo qual era a atividade, qual era a intenção daquela atividade, qual era o objetivo. E aí, quando as pessoas lerem essa plaquinha, elas já vão olhar para os trabalhos sem essa expectativa de ter o bonitinho ali. É óbvio que vai ter gente que vai olhar aquelas atividades, vai falar mal, vai criticar, sem nem ao menos lerem a plaquinha. Mas isso aí já é um problema delas, tá? Não fica paranoico com isso, não. Então tá. Primeira coisa é, a gente não é decorador, então o trabalho dos alunos, eles não tem que ter esse aspecto decorativo. Aí entra aquela coisa que eu já falei várias outras vezes sobre a bandeirinha da festa junina, a decoração da escola na semana da consciência negra, dia dos povos originários. Os trabalhos de arte eles não devem servir para colocar nas paredes para ficar bonitinho, para servir de enfeite. Eles precisam ter uma atividade por trás, um objetivo. Rafael, então você está me dizendo que não tem que fazer trabalho da consciência negra? Tem, mas vamos lá. Aspectos importantes. Primeiro, quando a gente fala da consciência negra, a gente tem que trabalhar o ano inteiro e não só na semana de novembro. Quando a gente fala dos povos originários, a gente não tem que trabalhar só em abril, tem que trabalhar o ano todo. E aí os trabalhos que vão para as paredes, eles precisam ser o resultado da produção dos nossos alunos. E não um cartaz informativo sobre a data comemorativa só para aquela data. Então vai lá, chega na semana de novembro, faz um cartaz lindo, Princesa Isabel, algemas quebradas, libertação dos escravizados, plá, lá, lá, lá. Toda aquela coisa que a gente conhece. Só que se o professor não trabalhou esses conteúdos, se o professor não educou as crianças, se as crianças não entenderam sobre a cultura africana e afro-brasileira, não adianta fazer esse cartaz bem lindo lá na semana de novembro. Então isso precisa ser um trabalho constante. Aí entra mais uma vez essa reflexão. Se eu estou pensando nos trabalhos na parede só para deixar a escola bonita, para deixar a escola enfeitada, já para aí, já nem faz. Porque não é o que é bonito que vai para a parede, é o trabalho do aluno, é o desenvolvimento dele, é o que ele acha que está certo, é o que ele conseguiu fazer na aula de arte. E aí já vem um outro parênteses que eu gosto de fazer aqui, que eu já vi muitos professores, isso já chegou em mim, muitos professores já comentaram sobre isso, que é selecionar os trabalhos que vão para as paredes. Aí, gente, tem que tomar muito cuidado. Eu sou totalmente contra. É bem. Esse aqui é uma navalha da gente pisar em cima, que é o seguinte: ah, eu vou escolher os melhores trabalhos para colocar na parede. Ou a professora ainda fala para os alunos: eu vou selecionar os melhores para colocar lá no mural tal e os outros vão para tal mural. Gente, não façam isso. Por quê? Porque na escola, na sala de aula, a gente não está fazendo com que os alunos sejam competidores entre eles. Eles não estão competindo para ver quem é o melhor. Eles estão fazendo a mesma atividade, os resultados vão ser diferentes. Vai ter aquela criança que numa atividade de desenho vai fazer um trabalho lindíssimo, impecável, com contorno, com acabamento, com pintura, impecavelzíssimo. E vai ter aquele aluno que vai fazer o boneco palito, mas que por trás daquele boneco palito, a intencionalidade dele tenha sido melhor do que aquele aluno que fez um trabalho bem acabado. Então, a gente pode cobrar dos nossos alunos, a gente pode colocar requisitos mínimos para que os trabalhos deles sejam colocados na parede, mas a gente nunca deve fazer essa seleção de melhores, de piores. E até tem uma questão de premiação, né? Ah, concurso de desenho, concurso disso, daquilo. Eu sempre falo, dá para fazer? Até dá, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente começa a colocar os alunos um contra o outro, e a ideia da aula e da escola e da aula de arte não é a competição entre eles, é a competição dele com ele mesmo. Ele precisa fazer o melhor que ele consegue para ele, não ser o melhor pelo que o outro fez. Então tomem cuidado com competições, essas coisas todas, concursos. Não estou dizendo que não pode fazer, mas tem que tomar um certo cuidado, tá?
Então, quando você vai colocar o trabalho dos alunos nas paredes, você precisa ter essa concepção de que o aluno foi lá, ele colocou, ele conseguiu fazer os produtos lá na parede, então a gente vai colocar todos os trabalhos daquela turma, e não só os melhores ou aqueles que eu considero mais bem acabados e etc. Beleza? Uma outra função de colocar os trabalhos nas paredes é para a gente começar a dar para os alunos essa noção de respeito ao trabalho do outro. Lá nos campos de experiências na educação infantil, a gente tem um campo que chama-se o eu, o outro e o nós, que vai trabalhar muito essa perspectiva de quem eu sou com os meus colegas, quem os meus colegas são e qual a minha relação com eles. Basicamente dessa forma. E a aula de arte, ela também tem muito essa capacidade de fazer essa relação interpessoal das crianças, né? As crianças se comunicarem, se relacionarem. Nessa perspectiva, um fato bem interessante é que quando a gente começa a colocar o trabalho dos alunos nas paredes, um aluno começa a olhar o trabalho do outro. Isso também é uma habilidade de arte, é uma habilidade de artes visuais, onde você vai aprender a respeitar o trabalho do coleguinha. Quando você começa a explicar para os alunos o que é aquilo que está na parede, qual é a intencionalidade, começa a fazer visitas com os alunos na tua aula. Então, agora a gente vai lá no corredor tal, ver o trabalho da turma tal. Então, leva os alunos lá para verem. A gente vai começar a estimular nos alunos o respeito pelo trabalho do outro. Vamos lá, quando você vai ao museu, você não pode chegar no museu e ficar colocando o dedo nas obras, tem um segurança ali cuidando, você precisa de um tempo olhando, admirando aquilo ali, observando aquela obra para fazer sentido para você. É a mesma coisa que a gente vai ensinar quando estiver colocando trabalhos nas paredes. Outra coisa importante é a gente envolver os alunos nesse processo. Então, os alunos do sétimo A vão colar o trabalho dos alunos do sétimo B na parede e vice-versa. Então, a gente coloca os alunos nesse processo junto. E aí, as crianças vão aprendendo a se tornar mais responsáveis e mais cuidadosas. Tem aquele aluno que, quando ele passa no corredor, ele vai arrancando, vai rabiscando, vai rasgando o trabalho dos coleguinhas. Esse aluno está fazendo isso porque ele ainda não entendeu que aquilo que está na parede também pertence a ele, também faz parte da vivência dele. Quanto mais vezes a gente conseguir fazer isso, quanto mais a gente conseguir estimular o aluno a pensar dessa forma, que aquilo que está ali é do colega, mas também é dele, quanto mais a gente estimular isso, mais respeitador ele vai ser, mais processos ele vai respeitar. Ah, Rafael, toda vez que eu coloco o trabalho dos alunos na parede e vem um aluno e rasga, eu já desisti. Calma, calma, não desista, porque o que acontece é que os alunos ainda não foram ensinados. Ah, mas é aluno grande, está lá no nono ano e ainda está rasgando. É um processo, gente, é um processo, uma construção. Se desde pequenos alunos forem ensinados a cuidar, quando eles chegarem lá no nono ano, eles vão cuidar. Só que acontece, a gente passa por um processo que a escola ela meio que não sabe o que está fazendo nesse aspecto de colar os trabalhos na parede, as escolas não. Tem turma que sempre cola e tem turma que nunca é colado. Tem aqueles alunos que nunca são selecionados para os trabalhos irem para a parede, ou aqueles alunos daquela turma nunca fazem trabalhos práticos e por isso nunca vão para a parede. Aí tem sala que divide manhã e tarde, manhã uma turma, tarde a outra, então os trabalhos que estão nas paredes sempre são da turma da manhã, são muitos atravessadores. Então a gente precisa ensinar, precisa educar os alunos. E aí essa questão estética do bonito e feio que eu estava falando, é uma coisa que a gente também vai estimulando os nossos alunos e ensinando eles a refletirem sobre isso. Por quê? Eu entro nas escolas para dar curso de formação para professores e eu começo a olhar os trabalhos nas paredes. Eu leio sempre, eu sempre vejo, sempre tiro foto e eu sempre fico reflexivo em alguns aspectos. Primeiro, o que aquele trabalho está fazendo ali? Por que ele está ali? Porque normalmente nunca tem aquela plaquinha de explicação. E aí eu começo a ver que às vezes os trabalhos entre eles ou são totalmente iguais, dos trabalhos de diferentes alunos têm representações e resultados iguais, ou às vezes eu olho e eu vejo que os trabalhos eles não têm nexo nenhum um com o outro. Então, essa falta de significação e de cuidado com esses trabalhos também vai gerar esse desconforto e essa desnecessidade de colocá-la na parede. Porque se ele está na parede, não tem significado, não tem importância, não tem sentido, é melhor não colocar. É melhor não colocar. Então, vamos lá. Já falamos aqui sobre não ser enfeite, já falamos sobre o respeito que os alunos vão adquirindo e já falei sobre o significado, sobre a importância de ter significado. Outro aspecto que a gente precisa lembrar é que a escola é um organismo vivo. Eu sempre falo essa frase. Por quê? Porque ele vai rasgar, o trabalho vai rasgar, a gente vai ter as questões da direção brigando porque colocou o durex na parede, vai ter pai que vai lá e pode questionar um trabalho. A gente está vivendo, a sociedade, ela vive a escola como um organismo fechado, pronto e acabado. Mas quem está em sala de aula, quem está na escola, sabe que isso é o extremo oposto. A escola ela é viva, ela tem
cada dia ela acontece de uma forma, nunca um dia é igual ao outro, nunca uma turma é igual à outra. Às vezes você deu uma aula no segundo horário no sétimo A e quando você vai para o sétimo B no terceiro horário é totalmente diferente a mesma aula. Então, entenda a escola como esse organismo vivo e isso vai impactar na hora que a gente escolhe os trabalhos que vai colar na parede. Por quê? Porque os alunos vão rasgar, porque vai ter aluno que vai tirar sarro do outro aluno, porque pode ser que algum outro professor se incomode com o trabalho que você colocou na parede. Tem um exemplo que eu adoro ver, principalmente quando é dia dos professores ou quando é dia da arte, que um canal chamado, um perfil no Instagram chamado Arte e Depressão, não sei se você segue, se não segue, siga, porque é bem engraçado, que eles postam um professor de arte que mandou as crianças representarem a chama de uma vela. E quando você olha a representação das chamas da vela, fica bem sugestivo, assim, fica algo meio esquisito. Parecem órgãos genitais femininos. E tem um outro professor que mandou as crianças fazerem uma escultura com massinha de canhão. E aí as crianças fazem o canhão e tal, a base do canhão, e ele também ficou super sugestivo, parece um órgão genital masculino. Provavelmente já deve ter visto essas imagens por aí, se não viu, procure porque é engraçado. E aí, a gente pensa, isso lá na escola, sem contexto, sem alguém explicando, sem alguém cuidando, sem alguém fazendo essa curadoria, pode ser que isso gere um problema. Então, por ser um organismo vivo e ser composto de pessoas que têm pensamentos diferentes, realidades diferentes, tome cuidado na hora das escolhas das atividades que vão para a parede. Escolha atividades que ou tenham aquela plaquinha de explicação ou que elas não precisem de uma explicação aprofundada. Tome cuidado com aquilo que os outros vão ver. O exemplo que eu dei do humorista que foi na escola e tirou sarro é basicamente isso. A atividade que estava lá, o vídeo que ele coloca, que ele tira sarro, eu não sei qual é o contexto que aquelas atividades estão sendo feitas. Eu não sei qual é o contexto daquelas esculturas. E aí fica muito fácil uma pessoa de fora ir lá e tirar sarro. Mesmo sendo uma criancice da parte do humorista, mas fica muito fácil disso acontecer. Então tenha esse cuidado também. Cuide daquilo que você escolhe colocar, aquilo que você escolhe expor. Também lembre que nem todo mundo é obrigado a concordar com as suas ideias. A gente ainda vive um cenário muito reacionário, né? As pessoas estão muito raivosas politicamente, em vários aspectos sociais. Então tome cuidado para que as coisas que você coloque em exposição também não gerem muito debate. É importante gerar debate, discussão, mas tudo contextualizado. Lembre que quando ficar lá na parede da escola, você não vai estar lá o tempo todo para falar sobre aquilo ali. Beleza? Outro aspecto, e aí eu trago uma referência da Stella Barbieri que ela coloca no livro dela, que ela fala sobre a importância de colocar os trabalhos dos alunos na parede, muito no aspecto de substituir aquilo que é pronto, que está na escola. Quando eu visito escolas, tem escolas que são, assim, ó, impecáveis. A pintura impecável, as mesas impecáveis, carteiras impecáveis, chão impecável, tudo impecável. E aí você olha nas paredes, os trabalhos, as coisas que estão coladas nas paredes também são impecáveis. São um deslumbre para o olhar. Mas são coisas prontas. São bonequinhos de EVA, são cartazes do sistema de ensino, são plaquinhas que foram compradas, muitas vezes o EVA comprado com o dinheiro do salário do professor. Então, não faz sentido a gente ficar decorando a escola para que ela fique linda, maravilhosa, incrível, sem que a gente coloque o trabalho dos próprios alunos. Os alunos precisam olhar para as paredes da escola e se sentirem pertencentes àquele processo. Os trabalhos que vão ser colados na parede da escola precisam dizer alguma coisa sobre aqueles alunos, sobre aqueles professores e sobre aquela educação que está acontecendo ali. Os bonequinhos de EVA, primeiro que EVA é extremamente poluente, a gente deve tentar abolir isso da escola. Mas aqueles bonequinhos prontos, os enfeites, apesar de serem lindos, magníficos, porque têm um acabamento incrível, eles não educam as crianças. Pensem, olha o que eu falei que a Stella Barbieri coloca no livro dela. O ambiente educa, o ambiente é o terceiro educador. Então nós temos o professor, o aluno e o ambiente. Esse ambiente, ele vai dizer alguma coisa para as crianças. Aí vamos voltar sobre a reflexão sobre a consciência negra. Eu estou falando sobre a importância do dia 20 de novembro, consciência negra, mas eu vou numa escola onde todos os bonequinhos de EVA são aqueles bonequinhos cor de pele. Já falamos sobre isso, né? Sobre aquele begezinho lá, aquela cor da Peppa Pig. Aí o que acontece? As crianças elas estão olhando aquelas imagens o tempo todo e aquilo ali virou padrão de certo, aquilo ali virou padrão de tem que ser daquele jeito. Ou quando a gente está olhando os personagens nas paredes,
Sempre são personagens, normalmente personagens de fora, né? Você vai pegar aí a Disney, as princesas, é tudo de fora. Quando é de dentro do país, normalmente é a Turma da Mônica e olhe lá. Então a gente precisa começar a trazer para as paredes das escolas a personalidade dos alunos, a personalidade daquilo que faz parte do dia a dia deles, sem se preocupar com essa estética, com esse senso estético de bonito e de feio, de padrões. Mais uma vez, o trabalho dos alunos nas paredes, eles não devem estar na parede por nada. E aí que entra um outro aspecto aqui que eu anotei para a gente conversar sobre isso, que é um ponto um pouco mais delicado. Quando você faz a seleção do trabalho dos alunos, vai colocar lá na parede, você faz essa seleção, por que é que você está colocando aquele trabalho naquela parede? Então, todas as vezes que você vai expor o trabalho dos alunos, precisa ter uma intencionalidade por trás desse trabalho. O trabalho, ele não vai ser colocado na parede só para ficar em exposição. Calma, eu vou explicar. Muitas vezes o professor faz um trabalho incrível com os alunos, terminou de fazer o trabalho, gostou do resultado, vai lá e cola na parede para as outras pessoas verem. Se a gente não conversar com os alunos sobre o porquê que eu estou colocando lá na parede, não vai ter sentido colocar. Vamos de novo para o exemplo do museu. Quando você vai a um museu, você vai ao museu para olhar as obras. Você para na frente da obra e você tem uma reflexão sobre aquilo ali. Você gosta, você não gosta, você acha bonito, você acha feio, você acha interessante ou não, você entende o contexto do artista ou não, você sabe por que aquilo está ali. Então você tem esse momento de parar e olhar. Se o trabalho dos alunos acabou a aula, você lá na tua hora de atividade, cola, no dia seguinte os alunos chegam, olha, os trabalhos estão lá, bola pra frente, ninguém mais nunca olha, ninguém nunca fala e acabou, é isso. Não tem intencionalidade. Toda vez que colar algo na parede, é para que a gente pare e pense, por que eu estou fazendo isso? Então vamos dar um exemplo prático aqui. Estou falando com os meus alunos sobre consciência negra, não só lá no dia 20 de novembro, o ano todo. Vou colar o trabalho dos meus alunos lá na parede. Eu posso pedir para que uma outra turma faça uma pesquisa a partir daquilo que a outra turma colocou na parede. Então vamos pensar aqui. O segundo ano fez uma pesquisa de atores negros. Atores brasileiros negros. Aí eles fizeram uma pesquisa, fizeram seus cartazes, fizeram trabalhos e tal, e colocaram lá na parede. A gente pode pedir para que o terceiro ano vá falar sobre isso, faça uma pesquisa sobre atores negros, por exemplo, e peça para que os alunos do terceiro ano façam uma pesquisa no cartaz dos alunos do segundo ano. Ah, vamos falar de artistas da pop art. Vamos falar, sei lá, artistas abstratos. Aí os alunos vão lá, fazem um monte de obra de arte abstrata. Eu preciso levar uma outra turma que fale sobre aquilo, ou eles mesmos, a gente parar e fazer como se fosse um sarau, como se fosse alguma mediação ali, como se fosse o setor educativo de um museu, que olha para aquilo que está na parede e tem uma reflexão sobre aquilo. Se eu só pego aquilo que está pronto, que os alunos fizeram, e colo ali na parede, vai perder o sentido. Porque vai ficar ali, os alunos vão ver nos 2 primeiros dias, que é quando o nosso olhar ainda está atento às novidades. Você olha os 2 primeiros dias, depois você não olha mais. Aquilo fica esquecido na escola. Aí você só vai se ligar que tem aquilo ali quando tem que tirar, quando tem que arrumar e tal. Então ele fica morto lá na escola. Os trabalhos que estão na parede, eles têm que ter um significado. E isso eu não estou falando só de arte não, tá? Isso tem que ser revisto por toda a escola. Quando o professor de geografia vai lá, o professor de ciências, fala lá sobre os tipos de vento, os tipos de energia, né? A carvão, eólica, a usina hidroelétrica. Quando faz essa pesquisa, os alunos fazem o cartaz, ele vai lá para a parede. Beleza. Mas a gente faz o que com esse cartaz? Ele fica lá de eterno, daqui a pouco acaba, amassa, joga fora e produz um monte de lixo. Aí se perde. Não, a ideia é que tenha um significado, que aquela galeria faça algum sentido. Assim como o museu, que ele guarda a história da arte, o museu que guarda a história dos artistas, aquilo que está na parede precisa ser resguardado de alguma forma. Então, para que eu estou colocando aquilo? Rafael, não estou entendendo, não sei qual é a intenção das coisas que eu coloco na parede. Para e pensa, reflete. Eu não vou trazer nenhuma resposta aqui porque eu não tenho a resposta. Mas a gente precisa refletir. Se está na parede, tem que ter um significado, tem que ter um motivo. Vou dar outro exemplo. Aqui vocês estão vendo só o fundo, sei lá se está com imagem o que vocês estão vendo aí, né? Mas o meu escritório, eu tenho na minha parede aqui muitos mapas mentais, eu tenho muitas anotações, muitas frases de efeito que eu gosto, que às vezes eu escuto uma frase e eu anoto. Então tem muita coisa colada nas paredes aqui da minha casa. Todas as coisas que estão coladas aqui, elas estão coladas por um motivo. Ou é um quadro que eu gosto muito e que eu quero ter ele aqui só como referência para eu olhar, ou é a anotação. Então, no Instagram eu falo me siga.
No podcast tem que falar siga o perfil. Lá no Instagram eu falo inscreva-se. Então, no YouTube eu falo inscreva-se. Então, cada lugar é uma forma de falar. Essa anotação está na minha frente, então eu consigo olhar e falar sem me confundir, né? Apesar que eu ainda me confundo. Mas tudo que está no meu mural, ele tem um significado para estar aqui. Quando está na parede da escola, também tem que ter um significado. As plaquinhas de trânsito, lá as plaquinhas, não corra no corredor, não grite enquanto tiver aula. Aquelas plaquinhas, elas são um aviso para os alunos, ela tem um significado para estar ali. Os trabalhos deles também têm que ter esse significado. A gente também precisa ter esse cuidado, essa significação em tudo que a gente faz, inclusive nesses trabalhos que a gente cola lá na parede. E aí entra naquela outra questão, os alunos estão sendo ouvidos? Quando você vai selecionar os trabalhos, quando leva os alunos para ver o trabalho das outras turmas, você conversa com os alunos sobre essa exposição, sobre esse lugar, sobre esse cuidado? Se não conversa, tá falhando aí. A gente precisa ter essa conversa, precisa ter esse cuidado. E aí tem uma outra coisa que eu falo bastante, que é sobre o cuidado com a produção do lixo em massa. Porque o que acontece? Eu vejo muita escola produzindo muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, e coloca nas paredes, e coloca em prateleira, coloca muita, muita, muita coisa. Aí chega no final do ano, o professor tem que ir lá, durante a semana pedagógica, os alunos já não estão indo mais para a escola, o professor fica indo uma semana, tem que achar função para esse professor, vai lá e manda o professor limpar a escola, limpar as salas. E aí o professor tira todos aqueles cartazes, joga tudo no lixo, vai embora e recicla e já era. A gente tem que lembrar também nessa produção em massa de lixos, né? Essa produção em massa de tanto material, tanta produção que a gente tem feito para onde está indo, se está sendo reciclado efetivamente, ou se vai para o lixo, acaba misturando. Quando a gente dá o trabalho para os alunos levarem para casa, muitas vezes, né? Você sai com o teu carro ali da escola, já vê os alunos chutando, amassando, fazendo bolinha de futebol com o cartaz que você acabou de entregar. Então, essa produção em excesso, essa produção excessiva também é um cuidado que a gente precisa ter. Então, cuidado com essa produção sem significação, essa produção só por produzir, esses materiais também que a gente usa para fazer lá, para colar na parede, também tem um cuidado com a seleção dos materiais, para que sejam materiais recicláveis ou materiais que poluam o mínimo possível e que também depois que acabar a aula, depois que acabar essa exposição dos trabalhos dos alunos que estão lá, o que vai ser feito com esse trabalho. E aí eu quero terminar trazendo uma reflexão que eu propus para o meu grupo de leitura e que eu já propus em uma escola e que gerou uma enorme confusão. Vamos lá. No final do ano, a escola ela passa por um processo de higienização. O que significa isso? Que é uma limpeza, a escola dá uma limpada. Então, o professor ele passa o ano todo produzindo conteúdos com os alunos para colar lá na parede das escolas, da sala de aula. Aí, quando chega lá por dezembro, o professor tem que limpar, tem que zerar. Ele tira tudo, joga tudo fora. Aí, para receber as crianças em janeiro do ano seguinte, em fevereiro do ano seguinte. E muitas vezes, o aluno ele não reconhece a sua escola, ele não reconhece a escola como dele, né, quando ele entra. E aí ele passa o ano todo produzindo esses cartazes, esses trabalhos, esses desenhos e vai colando nas paredes, e aquilo que não era dele começa a dar um significado para ele, um significado para a vida dele, ele começa a olhar a sala de aula como pertencente dele, como processo pertencente dele. Só que aí quando chega dezembro, o professor joga tudo fora, e em janeiro começa tudo de volta. E aí eu propus numa escola que ao invés da gente, o professor fazer essa limpeza, ter esse trabalho de fazer essa limpeza em dezembro, e aí em janeiro o professor tem um trabalho desgraçado de ficar fazendo cartaz de boas-vindas, um trabalho de não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei lá, por que a gente não deixa o trabalho dos alunos de um ano para o outro, para que os alunos do ano seguinte sejam recepcionados pelos trabalhos dos alunos que se foram, pelos alunos que passaram para outra turma? Vou dar um exemplo. Sabe naquele final de ano agora, que já tem os alunos que já passaram de ano e que alguns vão, outros não, que a gente não sabe muito bem o que fazer? Por que a gente não pega esses alunos agora e já pensa nos cartazes de boas-vindas, seja bem-vindo, acolhimento, dicas de como aproveitar o ano? Por que a gente não aproveita os alunos esse ano para fazerem esses cartazes, para que o ano que vem, os alunos que cheguem sejam recepcionados pelos trabalhos dos alunos que se foram, pelos trabalhos que já fizeram o ano passado? Isso é uma forma da gente usar as paredes da escola para alguma coisa útil. Porque aí os alunos que estão chegando, eles vão olhar o trabalho dos alunos que estavam lá antes deles. E aí no final do ano vai ser a vez deles fazerem para os próximos. Ah, mas aí o que a gente faz com esses trabalhos depois? Conforme os alunos vão produzindo os trabalhos novos, a gente vai trocando pelos velhos.
Então, quando o aluno chega, ele vai olhar nas paredes da escola coisas que ele vai fazer. Então, o aluno do quinto ano, ele vai olhar a sala, ele vai ver quais são os trabalhos que os alunos do quinto ano do ano passado, que agora estão no sexto, fizeram. Então, ó, tá vendo isso aqui, ó? A gente fez com argila, a gente fez com tintas naturais. A gente vai fazer isso. Quando a gente fizer, a gente vai pegar o de vocês, vai colocar aqui e vai tirar esses aqui que eram do ano passado. Então, sempre fazendo essa troca. Então, a gente deixa dos alunos daquele ano no ano seguinte. E aí, os alunos do ano seguinte que estiverem estudando ali, eles vão fazendo e a gente vai trocando. E aí, no ano que vem, depois do próximo, os alunos que estavam lá no terceiro ano vão ver os trabalhos dos alunos que estavam lá no quarto no ano seguinte. Não sei se deu para vocês entenderem a ideia, mas é sempre permanecer com os trabalhos, permanecer com a escola decorada para o ano seguinte. Usei o termo decoração aqui no sentido de trabalhos na parede, né? Não decoração no sentido de enfeite. Então, o alfabeto, sabe aquele alfabeto, aquele A, B, C que é colocado lá em cima do quadro? Ao invés da gente pegar um pronto, ou a gente começa com um pronto e vai produzindo com os alunos os deles. Depois a gente troca, tira aquele pronto e coloca dos alunos. E deixa, porque no ano seguinte, os alunos que vão chegar, eles vão olhar, ao invés de eles olharem um pronto de indústria, de gráfica, eles olham o que os alunos da aula do ano anterior fizeram. E a gente pode ir fazendo esse processo constantemente. Aí vamos pro último tópico aqui, né? Esse é o último, mas assim, em parênteses. Mas a escola não permite. Se eu colocar alguma coisa na parede, a diretora briga, porque não tem espaço, porque não dá para colocar fita, porque não tem mural e etc. De novo, isso é questão de enraizamento. A gente tem essa raiz que a escola não permite, a diretora, não sei o que, a coordenadora, ou os outros professores. Gente, isso é senso. Isso é senso. Isso a gente tem que conversar. As reuniões pedagógicas, que muitas vezes ficam lá falando várias coisas que, né, ficam chovendo no molhado com coisas que não precisam, levante esse debate. Fale que você vai fazer isso. Sugira essa ideia. Gente, se a gente fizer esse ano o cartaz das crianças que vão ser recebidas, acolhidas ano que vem, aí nem você vai precisar ficar limpando a escola esse ano e nem o ano que vem você vai precisar chegar mais cedo para ficar fazendo cartaz pronto para decoração de boas-vindas. Esses tópicos a gente deve abordar com os outros professores, com os outros colegas, com a coordenação da escola. Não são ideias que são fáceis de ser aceitas, porque sempre foi de outro jeito. Então a gente também tem que ter essa disponibilidade de querer ajudar a ensinar os coleguinhas que dá para ser de um jeito diferente. Enfim, trouxe algumas sugestões, algumas reflexões aqui. Me diz aí o que você pensa. Se você está escutando pelo Spotify, tem uma caixinha aqui embaixo de comentários. Você pode colocar o seu comentário sobre o que eu falei e também pode sugerir episódios próximos. Eu dei uma sumida, mas eu vou pedir encarecidamente para você aproveitar, me seguir lá no Instagram, né? Me siga lá, com Rafael Pavlina. Também aproveito para falar para você se inscrever no meu canal do YouTube, que agora ele tá meio morto, mas em breve eu vou colocar mais vídeos. E tanto no Instagram quanto no canal do YouTube, você pode colocar lá uma sugestão de temas para eu colocar aqui no podcast. E se você só me acompanha aqui no podcast, não esquece de seguir o podcast, que aí você sempre recebe notificação de quando tiver episódios novos, porque a gente sabe que a minha regularidade com episódios está um pouco ruim. É isso, gente. Então, aproveito para desejar para vocês um bom final de ano letivo se você está escutando por agora, ou um bom ano letivo se você está escutando isso no começo do próximo ano. Aproveito para desejar a todos e a todas um bom final de ano letivo com os nossos estudantes, e eu espero que essas reflexões façam vocês repensarem aí essa ideia de colocar trabalhos na parede e colocarem sempre de uma maneira consciente, interativa e significativa. Tá bom? Um grande abraço, até breve. Tchau!